Necessitamos de pessoas que venham para a igreja, que façam a obra, que contribuem, que orem. Não como um desencargo de consciência, mas como alguém que entendeu o verdadeiro significado da missão da igreja. Necessitamos de pessoas que se conectem com outros, que se aproximem, para que outros digam: alguém olhou para mim, alguém se importou comigo, alguém me abraçou, alguém me amou. Nós, como igreja de Cristo, temos que aprender a chegar, a conectar e ter esta palavra de cura. Quantas vezes somos igreja sem ouvido? Quantas vezes somos igreja sem olhos? Quantas vezes somos igreja sem ação? A nossa missão não se faz com a indiferença. Eu não sei se todos estiveram aqui na última vez que eu falei um pouco do nosso trabalho, e eu gostaria de repetir para quem não esteve aqui, para quem não conhece o trabalho que nós temos desenvolvido durante 14 anos na Jordânia. Paula e eu, nós somos fundadoras de um trabalho que se chama Ayla Center. Ayla significa família próxima. Nós começamos esse trabalho quando começou a guerra na Síria, em 2011, porque nós vimos a necessidade de dar assistência aos refugiados sírios que entraram na Jordânia. Então, nós começamos esse trabalho visitando casas. Foram 25 famílias que começamos visitando, criando, construindo relacionamento, mas com o objetivo de compartilhar o Evangelho. Dessas 25 famílias, 20 famílias se converteram ao Evangelho. Nós fundamos 2 centros de assistência social, um na capital, em Amman, e outro na fronteira com a Síria. O nosso foco principal não é o assistencialismo. Mas um país fechado para o Evangelho, como é a Jordânia, um país do Oriente Médio, onde 98% são muçulmanos, não existe outra estratégia a não ser fazer o trabalho social. Então, nós oferecemos diferentes tipos de cursos nesses 2 centros. Temos o curso de eletricista, curso de computação, de barbeiro, de costura. Temos uma pré-escola para crianças de 3 a 6 anos. E, através dessas classes que nós damos, nós compartilhamos o Evangelho. Temos uma igreja que tem crescido de uma maneira sobrenatural ali. São mais de 150 convertidos. Mas é uma igreja com uma roupagem diferente dessa que nós temos aqui. Nós não temos um templo como esse. Nós nos reunimos nas casas. Nós nos reuníamos, porque agora não somos mais permitidos, no centro comunitário. Só que alguém, eu esqueci de compartilhar isso com o pastor, mas no mês passado alguém denunciou que nós estávamos pregando o Evangelho no nosso centro comunitário e nós tivemos que parar por questão de segurança, e agora nós estamos apenas fazendo os cultos nas casas. Então, ore por este trabalho. É um trabalho que tem crescido. No mês passado, que foi o mês do Ramadã, de abril para maio, foi o mês do Ramadã, um dos filhos de uma família convertida foi espancado na rua. Porque no mês do Ramadã eles se tornam muito mais agressivos e eles acham que no Ramadã, se eles fizerem algo contra os infiéis, eles vão ter muito mais, como diz, privilégios no paraíso. Então eles pegaram o Rabia e bateram, seus próprios primos, tiraram sangue dele. E eles disseram: a próxima vez nós vamos te matar. Graças a Deus, nós conseguimos tirar essa família lá da fronteira, levamos para a capital e estamos tentando protegê-los.
Então, ore por este trabalho. É um trabalho que tem crescido, é um trabalho que tem multiplicado. E nós podemos fazer muito mais se toda a igreja brasileira estiver envolvida. Então, quem estiver interessado, é só nos procurar, que nós podemos dar e ensinar, mostrar os meios que vocês podem fazer parte deste trabalho. Eu tenho estado envolvida no trabalho missionário há 25 anos. Desses 25 anos, 14 anos na Jordânia. E por que eu comecei? Por que eu saí para missões? Porque alguém um dia olhou para mim. Mas como assim alguém olhou para você? É difícil imaginar isso, mas eu sou uma pessoa super, hiper introvertida. Super tímida. E para piorar as coisas, eu tinha dislexia. Então, era a última pessoa de um grupo que alguém ia imaginar que poderia ser uma missionária. Mas um dia alguém olhou para mim. Alguém olhou para mim com o olhar de Jesus. E graças a este olhar de Jesus, eu pude ir lá para a Jordânia, entrar naquelas casas e pregar em árabe. Pregar em árabe. E ter o privilégio de ver vidas sendo convertidas. Isso é um milagre de Jesus. Este é o olhar de Jesus. Por isso eu gostaria de convidar vocês que pudessem abrir as suas Bíblias em João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5. Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado, e por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Amém. Era mais um sábado na vida de Jesus. E eu imagino que por ser sábado, eu imagino isso, tá? Não está na Bíblia. Eu imagino que por ser sábado, Jesus tenha acordado um pouquinho mais tarde e ele olha para os seus discípulos e diz: hoje eu vou para Betesda, levando luz aonde há trevas. Nós, particularmente, sabemos o que significam as trevas. Talvez muitos de vocês aqui, um dia, já estiveram nelas. Nós temos noção do que significa um mundo em trevas, até que vem alguém e nos tira de lá. Sabe, a missão da igreja
não é feita com romantismo. A missão da igreja, ela não é feita com emocionalismo. A missão da igreja é feita com fatos reais e verdadeiros. E nós, quando entendemos e vivemos esta realidade da igreja, ela nos leva lá, naqueles lugares que ninguém quer ir e que ninguém quer ver. E a minha pergunta é: como você tem olhado? Qual é o tipo do seu olhar? E aí Jesus vem e nos ensina, através deste texto, diferentes tipos de olhares. Primeiro, Jesus nos ensina a ter um olhar de compaixão. Um olhar de compaixão. De uma maneira geral, quando nós olhamos, nós temos uma maneira seletiva de olhar. Porque os nossos olhos, eles gostam de ver algumas coisas, mas não gostam de ver outras. Nós gostamos de ver as coisas bonitas. Nós gostamos de ver as coisas brilhantes. Nós gostamos sempre de olhar para cima. Mas é muito difícil para nós olhar para baixo. Mas Jesus vem ao nosso encontro e nos ensina que o caminho da pessoa que quer servir é muito importante descer escadas. O mundo nos ensina a importância de subir. De alcançar status. Mas Jesus nos fala, aprenda a descer. E Ele nos convida, e Ele nos diz: vocês vêm comigo? Vamos para Betesda. Eu vou para aquele lugar que ninguém vai gostar de ir. Eu vou para um lugar que nem eu e nem você quer ir. Mas sabe de uma coisa? Eu vou porque alguém precisa ir. Porque eu vou para um lugar que cheira mal. Eu vou para um lugar que não é bonito. Eu vou para um lugar onde estão os paralíticos. Onde estão os cegos, os enfermos, os deprimidos, os tristes, os abandonados, os solitários, os perdidos. Eu vou a um lugar muito diferente do que os seus olhos estão acostumados de ver. Eu vou para Betesda. Vocês vêm comigo? Vamos para esses lugares do mundo, onde estão as pessoas perdidas, os famintos. Vamos às áreas abandonadas da nossa sociedade. Vamos comigo. Necessitamos ir à Betesda do mundo se queremos, como igreja, levar luz aonde há trevas. Uma certa vez, eu fui visitar uma casa, eu e a Paula fomos visitar a casa, e era um sábado. E quando nós chegamos lá, a Paula disse: eu estou sentindo cheiro de morte. E havia uma senhora sentada, e essa família, ela já era convertida, e essa senhora, ela era diabética, ela tinha um problema do coração, mas ela sempre ouvia as histórias, ela gostava muito das histórias, a gente sempre ia visitar para discipulá-los. E a Paula, essa casa está com cheiro de morte. Aquela mulher ali, o cheiro era horrível, as condições eram super precárias. E, de repente, a filha dessa mulher disse para o filho: vê o que aconteceu com a teta, com a avó, ela está tão calada. E quando ele chegou e mexeu com ela, ela não reacionava. E Paulo e eu corremos até essa mulher e tentamos ressuscitar essa mulher, e nós não conseguíamos, nós não sabíamos o que fazer. Mas a filha dela nos disse alguma coisa muito interessante. Jesus trouxe vocês aqui. A minha mãe conheceu Jesus.
Vocês olharam para nós. Vocês não foram indiferentes a nós. Agora vocês têm que ir. Vocês têm que ir porque os líderes muçulmanos vão vir aqui porque eles ainda pensam que somos muçulmanos e eles vão criar problema para vocês. E ela agradeceu porque nós olhamos para eles. Essa família é uma família toda convertida. E se converteu porque nós não fomos indiferentes à situação deles. Porque é dessa maneira que Jesus nos desafia a viver. Sabe, naquele dia que era sábado, quando Jesus de repente acorda e olha para os seus discípulos e diz: vamos. Eu imagino que seus discípulos tenham olhado um para o outro e tenham dito assim: lá vem ele com essa história de ir. Agora vocês imaginam essa cena de Jesus caminhando para este lugar, perto da porta das ovelhas, e um tanque chamado Betesda em aramaico. Ele vai até lá, e ele entra, e ele olha com um olhar de compaixão. E eu creio que o mais bonito em Jesus era o seu olhar, esse olhar de compaixão. O que os nossos olhos transmitem quando nós olhamos para alguém? Eu tenho um desafio, que é aprender a olhar com compaixão. De aprender a ler as pessoas através do olhar. Aleluia. Sabe, eu começo a imaginar que Jesus, ele olhava abraçando. Sabe alguém, quando você olha, parece que a pessoa está te abraçando? Eu imagino que Jesus, ele olhava dessa maneira. Mas também existem pessoas que têm um olhar que assusta. Existem pessoas que têm um olhar que diz assim: não se aproxima. Certo? Mas Jesus não. Jesus tinha esse olhar que era um olhar que parecia que abraçava. Era um olhar que convidava. Era um olhar que dizia: vem. Que lindo. A missão olha nos olhos de Jesus. A missão olha nos olhos de Jesus. Isso parece tão bonito, não é verdade? A missão olha nos olhos de Jesus. Mas isso é tão difícil. Porque é tão fácil pôr o olhar no papel e ler o que está escrito neste papel. É tão fácil acumular conhecimento, aprender, saber o que está escrito aqui. Mas é tão difícil pôr os olhos no olhar de Jesus e aprender com este olhar. Mas nós podemos e precisamos aprender com esse olhar de Jesus, este olhar de compaixão, este olhar de amor que diz: vem. Era sábado e Jesus diz: eu vou para aquele lugar, e ele lança um olhar de compaixão. A missão tem um olhar da compaixão. Qual tem sido o seu olhar? Qual tem sido o seu olhar? Segundo o olhar que Jesus nos ensina, um olhar que conecta. Sabe, a missão não é derramar. A missão é conectar. Vocês conseguem entender a diferença? Porque se a missão só é derramar conhecimento, nós podíamos alugar um carro ou um aviãozinho e derramar folhetos. Só derramar folhetos. A nossa missão não é só derramar simplesmente conhecimento. A nossa missão é conectar, é chegar com intensidade, é ir inteiro, é ir com presença. É importante conectar com os demais. Eu não estou falando conectar virtualmente, não.
Porque hoje, essa geração, a gente só fala por WhatsApp. Eu cheguei na minha casa, para falar com a minha sobrinha que estava do meu lado, eu comecei a falar com ela por WhatsApp, porque ela só estava no WhatsApp. Mas eu não estou falando desse conectar virtualmente. Eu estou falando do conectar real. É se fazer presente. É não ser indiferente. É ir ao encontro dessas pessoas. Mas muitas vezes somos tão individualistas, somos tão egoístas, que não estamos indo, não estamos conectando, não estamos indo ao encontro da necessidade do próximo. Porque a missão da igreja é conectar o perdido com a pessoa de Jesus. Era sábado. E Jesus chega naquele lugar. E Jesus olha. E ele se aproxima. Ele olha mais de perto. E ele vê um homem. Jesus viu com o coração. Ele olhou com compaixão. Ele caminhou até ele. E quando ele olhou para aquele homem, eu não sei o que o paralítico deve ter pensado. De repente ele deve ter pensado, há algo diferente neste olhar. Porque Jesus não veio para chutá-lo, porque é isso que a sociedade faz com pessoas que estão há 38 anos ali, inútil. Nem Jesus se aproximou para dar uma esmola. Vocês podem imaginar esse olhar de Jesus para aquele homem. E quando Jesus se aproxima, eu não sei, como eu disse, eu não sei exatamente o que o paralítico pensou. Não sei, de repente ele olhou para um lado, ele olhou para o outro. Há algo diferente nesse olhar. Será que é comigo mesmo? Mas eu sei algo, através dessa lição que Jesus nos dá aqui. Que nós necessitamos chegar, nós necessitamos nos aproximar, nós necessitamos nos conectar. Nós necessitamos nos fazer presentes. Necessitamos de pessoas que venham para a igreja, que façam a obra, que contribuem, que orem. Não como um desencargo de consciência, mas como alguém que entendeu o verdadeiro significado da missão da igreja. Não é um ritual. É entender o verdadeiro significado do que é ser igreja. Necessitamos de pessoas que se conectem com outros, que se aproximem, para que outros digam, alguém olhou para mim, alguém se importou comigo, alguém me abraçou, alguém me amou. Aleluia. A terceira lição que Jesus nos ensina nesse texto é um olhar que cura. Um olhar que cura. E Jesus disse para o paralítico, você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu não sei, mas tem algumas perguntas de Jesus que parecem não ter muito sentido. Parece não ter muito nexo, né? Mas é claro que ele quer ser curado. É claro que ele quer ser curado. O paralítico ia ficar fazendo o quê ali? 38 anos naquela situação, esperando, mas nunca chegou a lugar nenhum. Mas o interessante é como esta pergunta de Jesus penetra na pessoa a tal ponto que ela fala da vida com uma profundidade. E o paralítico responde, pois é, eu queria, mas não se pode, eu não posso. Porque a história deste homem é uma história trágica, como a história de tantas pessoas, homens, mulheres, jovens, espalhados pelo mundo, que vivem com esse sentimento, com essa impressão que estão sempre atrasados, que nunca chegam a lugar algum. Este paralítico era um homem extremamente cansado, frustrado, ele era abandonado, e a água se agitava no tanque,
E o primeiro que se jogasse dentro era curado. Mas imagina o drama deste homem que vive com a vontade e com a expectativa de que na próxima vez, eu vou. E aí ele fica ali atento, que quando a água se agitar novamente, ele vai se jogar lá dentro. Mas o seu corpo não vai. O seu corpo não sai do lugar. A cabeça vai. Mas o corpo não vai. E de repente ele consegue se arrastar um pouco. Mas quando ele olha, há outro que já está lá dentro do tanque. Que frustração. Há tantas pessoas como esse paralítico que vivem com este gosto amargo na boca de que nunca chegam a lugar nenhum. Que sempre estão atrasados, que não há esperança. E de repente vem essa pergunta tão terapêutica. Você quer ser curado? Você quer ser curado? E ter consciência, ou seja, saber que alguém está ali para escutar a falar da história da sua vida. Falar para alguém que tem tempo e disposição para escutar. Vocês estão caminhando comigo nesse dia, que era sábado? Vocês estão entrando neste pórtico? Vocês conseguem imaginar este olhar de Jesus que diz, eu vou lá, e Ele vai, e Ele pergunta, você quer ser curado? Nós, como igreja de Cristo, temos que aprender a chegar, a conectar e ter esta palavra de cura. Porque há tantas pessoas solitárias que necessitam ser ouvidas, que necessitam ser olhadas. Quantas vezes somos igreja sem ouvido? Quantas vezes somos igreja sem olhos? Quantas vezes somos igreja sem ação? Nossa missão como igreja é amar ao próximo, para que ele nasça para a vida, para que ele nasça para a fé. A nossa missão não se faz com indiferença, dizendo, não, essas pessoas não valem a pena. Não, essa história de missões não tem nada a ver, não tem por que me envolver. Estes países lá fora sem o evangelho não é meu problema. Não vou perder meu tempo com essa história de missões. A missão da igreja não é feita dessa maneira. A missão da igreja ela é feita amando os paralíticos que estão no mundo, para que eles andem. E Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. E o paralítico, sem entender muito, porque ele não pergunta nada, ele apenas obedece e ele levanta. Vocês conseguem imaginar esse paralítico se levantando depois de 38 anos? Eu fiz uma operação no joelho, eu fiquei 6 meses sem mexer direito a minha perna. Minha perna se atrofiou de uma tal maneira que eu tive que fazer muita fisioterapia. Agora imagina 38 anos. 38 anos. E este homem se levanta. E ele se levanta, eu imagino todo contente. Eu imagino ele correndo de um lado, correndo do outro. E pula daqui, e pula de lá. Porque afinal de contas, agora ele está andando. E ele agarra a sua maca suja, em trapos. Até que acontece algo. Ele encontra a lei. Por que está carregando isto? Não se pode carregar isso hoje. Hoje é sábado. Eu imagino que o paralítico meio desorientado. É sábado? Não se pode fazer isso? Mas foi um homem que disse para eu levantar e andar, então eu andei. Sabe, os fariseus haviam sido confrontados por essa conduta. O que eu quero dizer é que a palavra confronta.
A palavra confronta o sistema. A palavra confronta pessoas. A palavra confronta igrejas. A palavra confronta instituições. A palavra confronta o poder estabelecido. A palavra confronta a lei imposta pelos homens. A palavra confronta a estrutura religiosa. A palavra confronta. E se não há palavra sem confronto, alguma coisa está errada. E não há palavra sem confronto. Se não há nenhum confronto na missão que Deus nos deu, é porque de repente algo está errado. Se só há pessoas batendo palmas para nós, alguma coisa estamos fazendo de errado. Porque a palavra nos dá uma missão que traz vida no meio de estruturas, de sistemas de morte. Porque a palavra que Deus nos dá, ela incomoda pessoas, ela incomoda sistemas e tradições. Vejam bem, aqueles religiosos não viam paralítico por 38 anos, mas agora que ele rompe, que ele quebra uma das suas leis, eles o veem. Que coisa interessante. De alguma forma, os religiosos não estão vendo o paralítico, eles estão vendo as suas leis. Eles não estão vendo o paralítico, eles estão vendo o colchão que o paralítico está carregando. Porque enquanto o paralítico estava jogado sobre a maca por 38 anos, a lei não vê. Mas quando o paralítico está carregando o colchão, a lei o vê. Que coisa interessante de inversão de valores, de inversão de prioridades. Nossa missão tem que estar a serviço do paralítico e não a serviço de um sistema religioso sem visão. Sabe, algumas igrejas, elas estão tão preparadas, elas estão tão arrumadas, tão ordenadas, tão bonitinhas, mas elas não veem mais o paralítico, elas não conseguem mais ver o paralítico. Sabe, irmãos, nós não estamos livres disso, de ser mensageiros de nós mesmos, das nossas próprias necessidades, de sermos mensageiros do nosso grupo, da nossa organização. Mas Cristo nos chama para ser mensageiro do Evangelho, para que o paralítico ande. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu não sei se eu tenho muito tempo, eu vou ser breve. Uma certa missionária que trabalha conosco estava visitando uma família e a mulher não andava. Ela não andava. Ela nunca tinha andado, né, Paula? E essa missionária que trabalha conosco, ela é uma mulher de muita oração. Uma mulher cheia de Deus. E ela falou assim, olhou para essa mulher paralítica e disse, você crê no poder da oração? Essa mulher muçulmana, eu creio. Você crê que se eu orar por você, o nosso Deus vai te curar? Você tem fé nisso? Essa mulher disse, eu creio. Isso é verdade. Eu vi, a Paula viu também. Ela orou. Essa mulher levantou. Essa mulher levantou, ela nunca tinha andado. Essa mulher começou a andar de um lado para o outro, e ela começou a andar, e de repente a Maria Estela falou, você não vai parar de andar? Não, eu estou com medo se eu me sentar novamente e eu não andar mais, eu quero ficar andando. Eu falei, não. Ela falou, Maria Estela falou, não, Jesus te curou. Aleluia. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele segue fazendo milagres. É esse o chamado que Deus tem para a sua igreja. Porque essa é a missão. A missão é feita com essa palavra de Deus que põe a pessoa em pé. A missão é feita com o poder de Deus que levanta o paralítico. A missão é parteira da esperança. A missão é portadora da esperança de um novo dia para um homem que há 38 anos não tinha dias, mas só acúmulos de horas.
A missão é portadora dessa palavra de Jesus que diz: levante-se, pega a sua maca e anda. E ele anda. Aleluia. Vocês podem imaginar esta cena. O paralítico se põe de pé e anda. Mas ele tem os passos daquele que havia sido curado por uma mensagem de Deus. O Deus é o mesmo, irmãos. O Deus é o mesmo. Ele continua fazendo os mesmos milagres ao redor do mundo. Precisamos aprender com esses olhares de Jesus. O olhar da compaixão. O olhar que conecta. O olhar que cura. Por isso eu desafio vocês a fazer parte dessa missão. Nós precisamos de vocês. Não podemos fazer sozinhas. Precisamos de pessoas como vocês, de igreja como vocês, de igreja como vocês que estão em casa. Faça parte deste trabalho. Agora nós temos um novo desafio. Vamos lançar este olhar de compaixão, vamos lançar este olhar que conecta, este olhar que cura, na diáspora, na França, numa cidade que 85% são árabes muçulmanos. Vamos estar trabalhando com este povo, vamos estar treinando este povo, vamos estar discipulando eles para que eles voltem para seus países, para que ele evangelize suas etnias, suas comunidades. Mas nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos de vocês. Por isso, se vocês quiserem fazer parte desse trabalho, entre em contato conosco. Nós vamos ter o prazer de dar todas as informações. Deus abençoe por estar conosco e por seguir conosco. Que Deus os abençoe.